retorno à direção do trabalho para o pastor Humberto. Muito bem, mas muito bem. A grande responsabilidade que o Senhor colocou nas nossas vidas, todo mundo se aperceba disso, a obra é a responsabilidade de cada um. Amém? Irmãos, nós vamos... eu estava meditando hoje, pensando nesse assunto aqui, e eu me lembrei, depois de ter lido muitas coisas sobre a palavra, sobre os costumes hebraicos, judaicos, etc., que é um costume dos hebreus, era um costume antigo, ainda é hoje, né, nos ortodoxos, de, nas festas, né, no dia das festas, serem lidos os memoriais acerca daquelas festas, uma palavra, né? E você sabe que a Páscoa, ela foi instituída pelo Senhor como uma... aliás, ele ordenou, né, que se fizesse isso por memorial, quer dizer, para gerações futuras se lembrarem daquele episódio, daquele momento que Israel estava vivendo. Nesse momento que eu estou citando, é justamente quando eles estavam ali, presos, cativos no Egito. Os irmãos conhecem a história. Os hebreus foram para o Egito, fugindo da fome, e depois de algum tempo ficaram ali escravizados por um faraó que não os conhecia, porque enquanto o faraó que os acolheu viveu, os hebreus tiveram prosperidade ali na terra do Egito. Quando o faraó morreu e o filho dele assumiu o trono, esse novo faraó não conheceu os judeus, os hebreus, não os conheceu. Obviamente, sabiam quem eram, mas não os conhecia como o pai dele, o faraó falecido, os conheceu. E aí a palavra nos diz que eles foram, a partir daquele momento, foram escravizados. Começaram a ser escravizados, começaram a trabalhar de forma forçada. A palavra nos diz que eles ficaram por mais de 400 anos escravizados ali no Egito, até que um determinado tempo o Senhor ouviu lá dos céus o clamor daquele povo, né? Diz a palavra que Moisés teve um encontro com Deus no Monte Sinai, e lá Deus falou para Moisés que o clamor do povo havia subido aos seus ouvidos e que ele, a partir daquele momento, estava provendo um libertador, estava providenciando um libertador para aquele povo que estava cativo lá no Egito. E aquele libertador era ele, era Moisés. Moisés, de repente, não foi talvez pego de surpresa, ele não se sentiu capacitado para cumprir aquela missão que Deus havia dado a ele naquele momento. E ele, de certa forma, se queixou ao Senhor, e o Senhor falou, não, você vai, porque eu estou mandando, né? Mas, Senhor, e se alguém perguntar quem me mandou fazer isso, você fala simplesmente, eu sou, me mandou. O eu sou, me mandou. Bom, o restante da história você sabe, Moisés desceu, voltou lá desceu o monte e conversou com o povo e começou a organizar a situação. E houve uma resistência muito grande por parte do faraó. Fiquei cansado. Houve uma resistência muito grande por parte do faraó em deixar sair o povo. E aconteceu aquelas pragas que você conhece, que você se lembra daquela situação. E a última praga, a 10ª praga, foi a que resolveu o problema, foi a que resolveu a situação. Eu diria que foi a praga mais difícil, mais dura que aconteceu ali no Egito, e era chegado o momento do povo ser libertado. Então, como memorial que ficou escrito, como toda festa hebraica, né,
ou judaica, acontece, o povo se reunia para ler e para se lembrar das coisas que haviam acontecido. E eu quero lembrar para vocês, então, ler aqui para vocês o que o Senhor, a determinação que o Senhor deixou aqui para o povo no Êxodo, no capítulo 12, e isso ficou como a instituição da Páscoa. Páscoa é um termo, é uma palavra hebraica que fala passar sobre, fechar, passar sobre. Então, Hebreus, no capítulo 12, diz aqui o texto da instituição da Páscoa, da primeira Páscoa. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mês vos será princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho perto da sua casa, conforme o número de almas, conforme o comer de cada um, e fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas o comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura. E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até amanhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito nesta noite e ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde os homens até aos animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. Amém? Então, irmãos, esta foi a instituição da primeira Páscoa entre os israelitas. Note que este episódio ele foi o mais significativo para os israelitas. Foi a libertação lá do povo da terra do Egito de uma forma muito sobrenatural, de uma forma muito extraordinária. Muitos poderiam achar que Israel ia se levantar como um exército e ia afrontar os soldados de Faraó, iria saquear, não é, a sua liberdade. Mas não foi assim. O Senhor é que fez a obra. O Senhor é que tomou conta da situação. Você viu que coisa extraordinária que aconteceu naquele momento, naquela situação. Deus, ele resolveu a situação. Os hebreus, os israelitas, não tiveram que fazer nada, tão somente e apenas obedecer.
tão somente e apenas obedecer ao mandado do Senhor. Muitas vezes a gente quer tomar providência com as nossas próprias forças, a gente acha que já somos capazes ou capacitados para resolver tal e tal situação, mas invariavelmente as coisas não funcionam desse jeito. Normalmente, para aquele que crê no Senhor, para aquele que acredita no Senhor, para aquele que professa uma fé excelente, nós sempre sabemos que não é assim que funciona. O que funciona é a presença de Deus, é a vontade de Deus, é o agir de Deus, é a mão de Deus que está diante da presença, da nossa presença. E aquele povo, ele teve que aprender a duras penas. Ele teve que contemplar ali todo aquele problema se amontoando, aquelas 9 pragas anteriores se amontoando sobre o Egito, para que naquela 10ª praga, naquele 10º episódio desta história que estava ali para terminar, acontecesse algo sobrenatural, algo tremendo que jamais ninguém conseguiu, nem conseguirá explicar. Não existe explicação para este algo sobrenatural que aconteceu ali na terra do Egito, naquela noite onde que o próprio Senhor, o próprio Deus passou sobre o Egito como anjo da morte e foi ceifando a vida de todos os primogênitos ali na terra do Egito. E havia ali uma ordenança, e havia ali um tipo de um salvo-conduto para os crentes, para aqueles que acreditaram realmente no que iria acontecer, que foi a aspersão do sangue do Cordeiro nos umbrais e nas vergas das portas, como um sinal para que o anjo destruidor passasse sobre aquela casa. Então, daí o significado da palavra Páscoa, é passar sobre. O anjo da morte passou sobre aquelas casas que havia o sinal do sangue do Cordeiro, do sangue do Cordeiro imaculado, do sangue do Cordeiro sem nenhum defeito, que Deus havia mandado, ordenado que eles fizessem. O anjo da morte, vendo aquele sinal do sangue, ele passou sobre aquele lugar, aquela casa ou aquelas habitações, e não tocou nos israelitas, não tocou naqueles primogênitos que estavam guardados ali naquelas casas. Isso, irmãos, é para a gente ter certeza e crer no que Deus tem determinado e tem falado sobre a nossa vida. Muitos séculos se passaram, muitos anos se passaram desde esta situação, até que foi necessário, mais uma vez, o Senhor entrar com uma providência, porque o mundo novamente estava corrompido, novamente o mundo estava em pecado profundo, em pecado sem retorno, diria, sem retorno. Então, novamente, aquele episódio lá do Egito teve que ser repetido aqui na Terra de uma forma definitiva, porque o que tinha acontecido ali no Egito foi algo que aconteceu para que o povo entendesse e para que o coração de Faraó se amolecesse e que ele permitisse a saída do povo lá do Egito. Mas depois de tudo isso que aconteceu, depois de todas estas maravilhas que aconteceu, o povo foi caminhando pelo deserto ao encontro de uma terra prometida. Houve ali muito problema. Continua ali muito problema, porque, infelizmente, o homem ele não é grato pelas coisas que Deus faz. É muito fácil o homem ele se esquecer das coisas que Deus fez, das coisas que Deus tem feito, se esquecer muitas vezes das promessas que Deus tem feito para a nossa vida, e a partir daí começar a relaxar, começar a não acreditar mais naquilo que o Senhor falou, porque aquilo que Deus promete, irmão, não é invalidado, não cai por terra. Não há situação que venha invalidar uma promessa que Deus fez na sua vida ou na nossa vida. Mas aquele povo, com o passar do tempo, ele deixou de acreditar, começou de novo a olhar para as circunstâncias,
Ali, pouco tempo depois, não foi muito tempo depois, não. Foi pouco tempo depois que aconteceu ali, eles começaram a sentir saudade do passado, do tempo que eles estavam no Egito, porque eles estavam ali buscando chegar no local que Deus havia prometido a eles, mas que havia dificuldade. O povo parece que gosta das coisas bem fáceis, né? O povo parece que gosta das coisas molinhas, né? Das coisas que são fáceis de alcançar. Quando a coisa é difícil, né? O pessoal não quer, o pessoal acaba tentando entrar por caminhos mais fáceis, por atalhos. E a bênção do Senhor não tem atalho, irmão. A bênção do Senhor tem o caminho estabelecido. Deus mandou seguir um caminho. Deus mandou você trilhar um caminho. Nunca falou que esse caminho ia ser fácil, nunca falou que esse caminho ia ser leve, tranquilo, sossegado. Não. Pelo contrário, é um caminho cheio de problemas, cheio de dificuldades. E não demorou muito, não, para aquele povo começar a murmurar, começar a reclamar da situação, a reclamar do problema. 400 e tantos anos não bastaram para aquele povo ser convencido de que havia um Deus tremendo e maravilhoso que os estava conduzindo para uma terra melhor. Porque o povo é imediatista, sabe? O povo, nós somos imediatistas. Nós queremos a bênção agora. Nós queremos a solução do problema agora. E Deus sabe disso. E Deus promete. Fala, não, meu filho, fica tranquilo. Vai na paz, que isso vai ser resolvido. Mas não tem jeito. A mente humana é desse jeito. A personalidade humana é desse jeito. E Deus teve que novamente interferir naquela situação e lançou em cima daquele povo, eu não diria um castigo, não seria castigo, mas ele lançou em cima daquele povo uma prova que durou quase 40 anos. Eles ficaram quase 40 anos peregrinando pelo deserto, andando em círculos, e que no caminho direto, no caminho reto, com menos de 3 meses, segundo a geografia, eles alcançariam a terra prometida, mas ficaram dando voltas no deserto, sendo testados, sendo provados, e como a palavra nos diz, para que aquela geração incrédula, ela perecesse no deserto. Essa foi a determinação do Senhor. Irmãos, eu fico muito preocupado em, às vezes, ver que muitas pessoas acabam fazendo como aquela geração incrédula do Egito fez, acabam não crendo, acabam apostatando da fé, acabam não acreditando mais no Deus que os chamou, no Deus que os preparou, no Deus que os enviou, e começa a murmurar, e começa a se afastar do caminho, começa a procurar achar atalhos, achar caminhos melhores, mais leves, mais suaves, mais tranquilos, quando, na verdade, Deus ele contempla o nosso esforço, o nosso sacrifício, Deus contempla a nossa fé e a vontade que nós temos de alcançar o objetivo que o Senhor tem nos dado. Nunca se esqueça, irmão, que é o Senhor que vai na nossa frente, é o Senhor que vai, aleluia, que vai abrindo os caminhos, que vai colocando por terra todas as barreiras, todas as dificuldades. Não somos nós, irmãos, com a nossa inteligência, com a nossa força, com o nosso intelecto, é que vamos vencer as situações, que vamos superar os problemas. Não, é o Senhor, com a sua graça, com a sua misericórdia, com a sua mão forte, com o seu braço estendido, é que vai solucionar o problema da nossa vida, os problemas que às vezes nos assolam. E por isso que a gente fala, deposita tudo nas mãos do Senhor, entrega, irmão, tudo nas mãos do Senhor, que Ele vai solucionar, que Ele vai resolver, que Ele vai tirar todo o problema da tua frente, e você, irmão, vai ser vencedor e vencedora, porque o Senhor assim determinou. Não é porque você quer, não é porque aquele outro quer, é porque o Senhor quis. Que o Senhor, Ele estabeleceu isso na sua vida, e quando Ele estabelece, não há ninguém que possa tirar isso do teu objetivo, do teu sucesso. Deus prometeu para você algo especial, algo tremendo. Deus prometeu para você, digamos, vamos citar a Bíblia, uma terra que mana leite e mel, para que você se abastecesse, para que você tivesse sucesso na sua vida. Essa terra que mana leite e mel, ela está logo ali. Ela está logo ali, você não precisa ficar dando voltas no deserto como aquele povo, não. Basta acreditar nesta promessa que Deus te fez,
e que Deus te fez ver, porque aquele povo chegou até a enxergar a terra prometida, porém muitos deles não alcançaram, não entraram. E durante toda a trajetória do povo, durante os séculos que se passaram, o povo novamente, ele se corrompeu muitas vezes, por dezenas de vezes, o povo, ele quase que apostatou da fé, deu lugar à incredulidade, deu lugar às coisas que o inimigo levantava diante dos seus pés, e por muitas vezes Israel tropeçou na caminhada, por muitas vezes Israel quase apostatou da fé, mas sempre existia um remanescente fiel ao Senhor, e aquele remanescente, como raiz daquela árvore cortada, como diz a palavra, que aos cheiros das águas novamente brotará. Aquele remanescente novamente brotou, novamente se levantou e continuou esta caminhada, e está ainda continuando esta caminhada. Então, depois de muitos anos, novamente chegamos a uma situação extrema novamente. Novamente o povo estava com o seu coração aplicado nas coisas mundanas, nas coisas terrenas, nas coisas materiais. Novamente, o povo estava se tornando incrédulo, mas de uma incredulidade doente, de uma incredulidade tóxica, como se diz numa palavra moderna, né? A incredulidade do povo estava novamente levando o povo para a corrupção do pecado. Então, como Deus, ele não queria dar, não deu e nem vai dar, nunca vai dar espaço para o adversário, porque o povo, ele custou algo especial para o Senhor. Não é verdade? Que o nosso Deus, ele chegou e falou, não, peraí, para tudo, eu vou libertar novamente este povo desta situação terrível em que ele se meteu de novo. E a palavra nos traz agora até os dias de Jesus, irmão. Até os dias de Jesus. Deus proveu novamente, como ele provera lá atrás, no Monte Sinai, a Moisés como libertador. Hoje, naquela situação, naquele momento, Deus estava novamente provendo o libertador, provendo novamente alguém que iria libertar aquele povo agora não mais do jugo do homem, mas de um jugo muito mais cruel, de um jugo muito mais profundo, de um jugo muito mais dolorido, que era o jugo do pecado, era o jugo de Satanás sobre a vida dos homens. E Deus, para prover aquilo, precisava de um sacrifício muito maior, precisava de um sacrifício muito mais excelente. E a palavra diz que o céu parou por quase meia hora e perguntou, a quem enviarei? E diz a palavra que o céu parou, silenciou por quase meia hora, aí ouviu-se uma voz ecoando na eternidade, eis-me aqui, envia-me a mim. Aí, nesse momento, Deus enviou o sacrifício vivo, o sacrifício santo, o sacrifício eficaz, o sacrifício excelente, para sacrificar novamente, para se sacrificar novamente em função da humanidade. Nada mais, nada menos do que o seu próprio filho, o seu único filho que ele mandou para a terra para que ele morresse por nós. E olha só que coisa interessante, irmão, que coisa tão extraordinária, tão maravilhosa que o Senhor fez. Toda aquela simbologia lá do Egito, ele trouxe novamente para Jerusalém, trouxe novamente ali, para no meio do povo, no meio do Israel do Senhor, para que aquele povo pudesse contemplar novamente ali um sacrifício agradável ao Senhor. E ali, como das mesmas características, é uma coisa extraordinária. Se você fizer a comparação lá do Êxodo com o Novo Testamento, você vai ver que tudo foi conforme o que o Senhor determinou. Aquele povo lá do Egito, ele foi salvo por Moisés daquela situação no deserto. Não que aquele povo merecesse, não porque aquele povo fosse um povo bacana, que merecesse a salvação, não, por graça do Senhor. Aprove a Deus. Deus viu graça no Senhor e enviou ali um libertador, ali Moisés, para tirar o povo das garras do Satanás, do faraó. Da mesma maneira, o povo
hoje eu digo ali naquela situação de Jerusalém, entenda. Aquele povo agora também precisava de uma libertação, precisava ser libertado de um opressor muito mais cruel do que Faraó. Era o próprio inimigo, o próprio diabo. Não que o povo também merecesse, não que o povo de Israel agora merecesse, não, mas foi por graça. Foi por graça e misericórdia que o Senhor Deus enviou Jesus Cristo, o nosso Salvador, para que ele viesse novamente libertar o povo. E aí houve novamente toda aquela situação, houve ali o sacrifício, houve ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que foi o próprio Jesus Cristo, que foi crucificado na cruz daquele Calvário. O sangue dele que foi derramado, foi como aquela libação que aconteceu no Egito, tantos anos atrás, centenas de anos atrás. Deus enviou uma ordem para que fosse aspergido o sangue do Cordeiro nas vergas das portas, porque o anjo da morte ia passar. Da mesma forma, agora, o Senhor manda o sangue de Jesus ser derramado sobre todo aquele povo que estava ali contemplando o sacrifício. Olha aí novamente o sangue do Cordeiro, libertando o povo da opressão, libertando o povo do pecado, libertando o povo da morte eterna. Olha novamente o sangue do Cordeiro, só que agora é um Cordeiro perfeito, é um Cordeiro tão imaculado como era o Cordeiro da antiguidade, só que agora é um Cordeiro sem pecado, era um homem santo, sem nenhum pecado, imaculado também, da mesma forma. E aquele Cordeiro, para que o povo tivesse parte com ele, Jesus havia, alguns momentos antes, algumas horas antes, na ceia, na mesa da ceia lá em Betânia, quando ele se juntou ali com os seus discípulos, com os seus apóstolos, que ele ministrou a ceia ali, aquela última jantar ali em Betânia, que ele partiu o pão e falou: esta é a minha carne, como a carne daquele cordeiro que foi imolado lá no Egito. Esta é a minha carne, este pão representa a minha carne, comei dele todos, para que todos fossem participantes daquela carne, para que aquela carne fosse participante no povo, você entendeu? Olha só a simbologia tremenda e maravilhosa, e o sangue também dele, para que fizesse parte. Irmãos, é uma coisa excelente, é uma coisa maravilhosa, como Deus faz as coisas. Vivemos agora, irmão, numa época interessante, nós temos mais Jesus, não temos mais o Cordeiro da Páscoa, não temos mais o sacrifício, temos a lembrança pela fé, temos a lembrança daquelas coisas que o Senhor proveu para nós. Isso é a Páscoa que nós vivemos aqui hoje. Não é esta Páscoa de ovinho de chocolate, de assado no almoço, nada disso. É uma Páscoa em que nos lembramos do sacrifício vivo que o Senhor fez na cruz daquele Calvário. Quando eu me lembro dos pães asmos que aquele povo comeu ali, pão asmo, pão sem fermento, significa pão sem pecado, que o fermento tem uma simbologia com o mundo, uma simbologia de pecado com o mundo. Então, o pão sem fermento é uma separação do mundo. Hoje, nós deveríamos comer pão asmo no nosso almoço de Páscoa, em vez de comer um peru assado, né, recheado de farofa. Não, era pão asmo, com ervas amargas, para nos lembrar do sacrifício que foi feito lá no Egito, para nos lembrar do sacrifício que foi feito ali na cruz do Calvário. Não é essa Páscoa moderna, cheia de modernismos, não, era uma Páscoa de simbologia de fé, de simbologia de constrição contra aquilo que o Senhor fez por nós. Você está entendendo? Esse é o verdadeiro significado da Páscoa, e aquilo ficou como um memorial, como eu já logo falei, ficou como um memorial para que todos nós nos lembrássemos. No versículo 14 do capítulo 12 de Êxodo, fala que esse dia vos será por memória e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor, nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Estatuto perpétuo, quer dizer, para sempre, para todos sempre, até que nós voltemos, até que nós vamos tomar posse na nossa terra prometida. Hoje, a nossa terra prometida se chama Canaã celestial.
Essa é a terra prometida, essa é a terra que o Senhor prometeu para mim e para você. E esta terra é logo ali, segundo o cântico, é logo ali. A nova Canaã está logo ali. Depende de nós apenas estarmos nessa posição, estarmos sendo fiéis ao Senhor, como Ele sempre se manteve fiel em todos os momentos da nossa vida. Esta Páscoa que hoje vivemos é para nós nos lembrarmos que houve um sacrifício 2 vezes que Deus fez primeiro lá no Egito e depois com Jesus Cristo ali em Jerusalém, na cruz daquele Calvário. Coisa tremenda e maravilhosa é nós termos esta oportunidade e temos esta chance de estarmos nos preparando para entrarmos na Canaã celestial. Irmãos, tudo isso que vivemos hoje, nos dias de hoje, século 21, 2021, isso a gente vive por fé. Nós vivemos isso por fé. Não temos mais aquela simbologia que havia no passado. Não temos mais aquela simbologia que havia no tempo dos antigos. Hoje nós vivemos toda essa história. Hoje nós vivemos todo este aparato celestial é por fé, irmãos. Então, tudo que nós falamos hoje, ou fazemos hoje, é por fé. Quando a gente fala para você, ou falou para você, unja as portas e as vergas das portas, os umbrais das portas, com azeite, não com sangue, porque não tem mais o sangue. Que nós unjamos as portas, isto é um memorial. Estamos nos lembrando, por fé, de que Deus determinou isso aos antigos no Egito, porque iria passar o anjo destruidor e ia prover a libertação. Quando Jesus morreu, o sangue dele foi aspergido de uma forma espiritual sobre todos aqueles que receberam o sacrifício de Jesus, e o mal passou. E para todos aqueles que receberam a aspersão do sangue de Jesus, o mal passa, o mal não entra, o mal não penetra, o mal não pega, o inimigo não chega sobre aquele que tem o sangue aspergido sobre a sua vida. Hoje nós não temos mais o sangue material, mas temos a unção, temos a determinação, temos a fé, porque hoje, a partir de Jesus, nós vivemos pela fé. Quando Jesus ressuscitou e foi depois assunto aos céus, nunca mais se fez isso. Existem ainda os sacrifícios como o ritual litúrgico dos judeus antigos. É um sacrifício, existe isso ainda, mas nós, aqueles que acreditamos no sacrifício perfeito, no sacrifício definitivo do Senhor, nós acreditamos nele por fé. Nós acreditamos nele por fé. Então, cada vez que você for convidado a fazer alguma coisa por fé, faça, irmão. Faça por fé. Deus, ele fez isso para um povo. Ele fez isso para um coletivo, para uma comunhão. A tua fé, muito bem que ela é individual, porque teu Salvador é pessoal. Mas nós fazemos isso em grupo, em congregação, em congregados, porque isso é comunhão, irmãos. Jesus ensinou o povo a viver em comunhão, a exercer ou a exercitar a sua fé em comunhão. Então não tem essa igreja do eu sozinho. Ah, meu negócio com Jesus. Ah, eu sou mais eu. Não, é comunhão. A fé é uma coisa que existe para se comungar, para que o povo comungue em união, você entende? Então, quando existe algo para uma pessoa da congregação, é para toda a congregação. Você está me entendendo, irmão? Então, a fé que nós vivemos hoje é uma fé congregacional, é uma fé em que todos participam, é uma fé que afeta a todos. Uns têm mais fé, outros têm um pouco menos de fé, uns têm uma fé de transportar montes, mas todos estes graus de fé unidos trazem um bem comum para a nossa coletividade, para a nossa igreja, para a nossa congregação, para todos aqueles que acreditam no mesmo Deus que eu e você acreditamos. Você entende? Esta é a fé congregacional, é a fé que levanta o morto, que ressuscita o morto e que transporta, não é, um monte para o meio dos mares. Então, eu convido você a viver esta fé
nos dias de hoje. Ah, pastor, mas é tão difícil. É claro que é difícil. Ninguém falou que ia ser fácil, mas existe um povo, existe uma congregação, existem várias pessoas que todos juntos podemos nos unir, todos juntos podemos alcançar o céu com a nossa oração, não é? Existe aí esse relógio de oração que nós estamos praticando, não é? Virou mesmo, mas vamos continuar nisso. Então, cada hora do dia tem alguém orando, 1, 2, 3 pessoas orando, tem várias pessoas orando, então é uma congregação exercitando a nossa fé. O importante é isso, irmãos, é exercitar a nossa fé, porque tudo, irmãos, que vivemos nos dias de hoje é pela fé. Você está entendendo? Não é mais por vista. Já foi por vista no tempo de Jesus, quando Jesus andava sobre a terra. A fé era por vista, porque era tranquilo, né? Não era legal? Jesus andando, os discípulos do lado, os apóstolos também, Jesus curando, ressuscitando, levantando os mortos, e toda aquela alegria, porque a coisa era vista ali, patente aos olhos de tudo. Jesus não fazia nada em oculto, era tudo para todo mundo ver, que ele era poderoso para fazer tudo aquilo. E a palavra diz, irmãos, que nós temos este mesmo poder. Se nós acreditarmos verdadeiramente no Deus que nós servimos, se nós acreditarmos verdadeiramente no sacrifício de Jesus, se nós verdadeiramente exercitarmos a nossa fé, a palavra diz que nós faríamos as obras dele e as faríamos muito maiores. Fazer as maiores não é para a gente ser maior que Jesus, não é isso. É para a gente mostrar para toda esta humanidade que existe um poder de Deus que foi delegado a um povo que crê, um povo que acredita, um povo que verdadeiramente conhece o Deus que serve. Eu gostaria, inclusive, de que nós usássemos este mês de abril, que é o mês de Páscoa, né? Esse, no calendário hebraico, o calendário judaico, é o mês de Nissan, é o mês de abril, onde se celebra a Páscoa lá em Israel. Então, eu queria, e a Páscoa hoje, no século XXI, né, no nosso tempo, é algo que se faz por fé. Eu gostaria que este mês a gente exercitasse a nossa fé, irmão. Vamos exercitar a nossa fé neste mês, vamos acreditar no Deus que nós servimos, mas acreditar de verdade, acreditar realmente de coração contrito. Existem muitas maneiras de a gente exercitar a nossa fé. Eu vou citar só 3 para vocês, só 3, né? Para você poder começar a estudar, começar a meditar e começar a tomar posse disso. Abril vai ser o mês de você exercitar a sua fé. Então, você pode começar com a leitura da palavra, conforme Romanos 10, 17, que a fé vem ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Então, começamos a exercitar a nossa fé lendo a palavra, ouvindo a palavra, estando exposto à palavra. Às vezes você tem dificuldade de ler, e nem todo mundo tem muita facilidade de ler, alguns têm dificuldade de ler. Então, você pode ouvir a palavra de Deus. O que é ouvir a palavra? Estar na comunhão da igreja, porque na igreja sempre tem a palavra, sempre está sendo pregada a palavra, sempre está sendo dita a palavra. E quando você ouve a palavra de Deus tem poder de produzir fé na sua vida, porque a palavra que nós pregamos é a palavra que Jesus nos ensinou, e ela é fé, ela é algo tremendo e algo sobrenatural. Mas uma coisa que nós podemos fazer é declarar a palavra de Deus, sabe? Declarar a palavra de Deus. Todo mundo conhece a palavra, mas ninguém toma posse dela, ninguém declara a palavra. Então, comece a declarar a palavra de Deus. Use o texto lá de Marcos 11, 23, onde os discípulos, eles ficaram maravilhados quando Jesus amaldiçoou aquela figueira e ela se secou até as raízes. Ficaram maravilhados com isso, mestre, a figueira secou, tu ordenaste e a figueira secou. E Jesus falou, olha, se vocês tiverem fé, vocês vão falar para esse monte, sai daqui e vai para o mar, e este monte vai se transportar. Então, isso é declarar a fé. Declare a fé que você tem no Senhor.
Não tem problema que A e B vai dizer, não, mas aí isso não é, já era, esse negócio de fé, isso é coisa do passado. Não é não, irmão. Fé é algo atual, isso é de hoje, é algo de hoje. O William falou uma palavra interessante ontem aqui, falou, a Bíblia, ela é a notícia de amanhã. Você entendeu? Não é coisa do passado. A Bíblia, o texto sagrado, é a notícia de amanhã, sabe? Que vai te dar respaldo para viver. Isso que significa que ela é atual. A Bíblia, ela é atual. Conquanto ela foi escrita há milhares de anos, há centenas de anos, ela é atual. Então, declare a palavra, se expõe a palavra, leia a palavra, ouça a palavra, declare a palavra. E mais um terceiro ponto para a gente fechar esse nosso raciocínio, você pode também tomar atitude de fé, irmão. Tome uma atitude de fé. E qual foi a atitude de fé que nós podemos citar aqui nesta noite? É a que está lá em 1 Samuel 17, 32 a 37, que é o episódio de Davi com Golias. Entende? Davi, um menino, 15 anos, sei lá, 16 anos, jovenzinho de tudo, não é de gentil aspecto, como falou o filisteu, né? Era um rapaz franzino, e ele, pela fé, ele foi e enfrentou o gigante, tomou atitude de fé. Saul até falou, não, rapaz, sai fora, o gigante vai te comer inteiro, você não pode. Falei, não, mas eu matei o urso, eu matei o leão, catei o leão pela barba e rasguei no meio. Então vai, deu armadura para ele, veste essa armadura e vai enfrentar o gigante. O Davi diz a palavra que deu 2, 3 passos e tirou a armadura. Não dá, isso não é para mim, não. Quem tem fé não precisa de armadura, não, irmão. Quem tem fé precisa só das pedrinhas que ele catou no rio e daquela funda que ele girou e acertou a testa do gigante. Então, nós temos que tomar uma atitude de fé. Ouça a palavra, viva da palavra, declare a palavra e tome uma atitude de fé, irmão. Atitude de fé. Qual vai ser? Não sei, irmão. Cada um vai ter os seus gigantes para enfrentar. Cada um tem um Golias para enfrentar. Você é o Davi de Deus. Então você vai ter que achar a tua fé. Você vai ter que encontrar a tua força, a tua fé. Você vai lá no rio da vida, pega 5 pedrinhas lá, os seixos do rio, e vai acertar a testa do gigante pela fé. Né? O gigante até achou ruim. Rapaz, você vê a mim, você pensa que eu sou algum cão? Você vê a mim com esse pau? Aí Davi falou, não, rapaz, eu vou a ti é com a força do Senhor. Enfrente o problema com a força do Senhor. É assustador? É assustador. Davi, o Golias tinha, sei lá, quase 3 metros, 2,80 metros, sei lá. Pensou um homem de 2,80 metros? Tamanho do homem, com uma lança que parecia um eixo de um tear de tecelão, quase 3 metros de lança. E Davi enfrentou na força do Senhor. O teu problema pode ser do tamanho de Golias, pode ser até maior do que Golias, mas eu tenho certeza absoluta que se você for na força do Senhor, você vai enfrentar o gigante, você vai derrubar o gigante e você vai cortar a cabeça do gigante. Pode ter certeza disso. Então, irmão, esse mês aqui que nós vamos usar, que estamos entrando, nós vamos usar esse mês como um mês para exercitar a nossa fé. Eu não vou propor nada para vocês que vocês não possam suportar. Não vou fazer nem propor nenhuma campanha, nem nada, até porque a gente está ainda isolado, não é verdade? Mas você vai fazer a tua parte, irmão. Você vai usar o tempo que Deus te deu para exercitar a tua fé. Você vai ler. Quando você começar a ler a palavra, irmão, começar a ouvir a palavra, começar a sentir a palavra fluindo dentro de você, como aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, que já foi citado hoje também. Quando você começar a ouvir a palavra, vai começar a arder no teu peito, vai começar a arder no teu coração. Isso significa que a fé está evoluindo, está em ebulição na tua vida, e Deus vai te fazer um gigante. Um gigante do tamanho de Golias. Mas é isso o suficiente. Você não precisa ser um gigante do tamanho de Golias, não. Você tem que ser um gigante do tamanho de Davi. Serve. Então Deus vai te fazer um gigante do tamanho de Davi, para você enfrentar os problemas tão grandes quanto Golias, ou maior do que eles. Acredite nessa palavra. Acredite nessa palavra. Deus vai fazer você um Davi. Deus vai fazer de você um Davi vitorioso e vitoriosa. E o nome do Senhor
vai ser glorificado na sua vida. Amém? Olha só, irmãos. Você deve ter compreendido o que eu quis dizer. Esse estatuto perpétuo que Deus nos deu para a gente se lembrar da Páscoa, do sacrifício, isso ocorre todo ano. Já foi uma época que a gente via, o pessoal via isso ao vivo. Agora é por fé, irmão. Nós vivemos por fé. E a fé é isso. É você ouvir a palavra, é você declarar a palavra, é você tomar atitude de fé. E Deus vai entrar na sua vida com algo extraordinário. Deus vai entrar na sua vida de uma forma extraordinária. Eu não estou aqui profetizando, não, irmão. Eu estou apenas declarando que a palavra me garante. Eu declaro que a palavra me garante, irmãos. E Deus vai nos dar a vitória. Ponto final, irmão. Só isso. Deus vai nos dar a vitória. Amém? Que Deus possa te abençoar e que você possa viver por essa palavra, irmãos. A vida do crente é assim mesmo. Não é fácil, não. A vida do crente não é fácil. Mas em todas as situações que você entra, você sai vitorioso e vitoriosa. Tenha certeza disso. Nunca entre numa batalha, não é, com medo de perder. Se Davi entrasse, né, na luta lá com Golias, com algum temor, o gigante tinha comido ele pelos pés. Mas não, ele entrou na certeza de vitória. Eu vou a ti na força do Senhor. Eu vou a ti na força do Senhor e eu vou vencer. Não porque eu seja merecedor, porque ninguém tem mérito nenhum, mas nós temos a graça de Deus, a graça do Senhor na nossa vida. E nós somos salvos pela graça, somos abençoados pela graça do Senhor, somos vitoriosos pela graça do Senhor. Então declare isso na sua vida e seja realmente um vencedor e uma vencedora. Amém? Deus possa te abençoar e que Ele possa ministrar melhor e mais profundamente aí no seu coração. Amém? Deus te abençoe, meu irmão. Irmãos, nós vamos passar para os finalmente agora aqui. Eu já deixei um áudio no grupo da igreja, eu acho que a maioria já ouve, porque aqui nós estamos só em 25 irmãos, e o áudio ele pegou mais irmãos. Nós vamos continuar isolados, né? Pelo menos a igreja, não sei você, nas questões aí do teu dia a dia. Mas a nossa igreja não vai abrir, não vai reabrir por enquanto. Conforme eu falei lá no áudio, a igreja só vai abrir quando houver segurança. Né? Quando houver segurança. Mas a nossa segurança é o Senhor. Calma, irmão. Tem nada a ver fé com isso aí, irmão. Por favor. Tem nada a ver fé com isso. Fé é o que eu falei aqui. Tomar atitude de fé não é enfrentar o vírus. Isso aí é você tentar o anjo, tentar o Senhor. Né? É a mesma coisa que fala assim, não, o pastor falou que a palavra lá de Samuel, lá do Golias, do Davi, então eu vou enfrentar o vírus. Vai enfrentar o vírus. E ver o que acontece. Não é isso, não. Fé não é isso, não, irmão. Isso é outro nome, que não convém falar agora. Entendeu? Fé é outra coisa. Então, irmãos, você sabe que você que acompanha aí o noticiário, houve uma pressão. Houve uma pressão lá em Brasília e o ministro lá, que é novinho, né, que é amigo do outro lá, né, abriu, né, deu uma medida cautelar que deve ser cassada. Senão amanhã, logo deve ser cassado. Vai acontecer o quê? Vai fechar de novo. Né? Mas se não for cassado também, o problema é desse. Nós não vamos nos expor, não, irmãos. Nós só vamos ir para a igreja presencialmente quando realmente houver segurança para os irmãos. Sabe? Não é que a gente tem medo disso. O pastor é idoso e ele tem medo. Nada disso, irmão. Eu estou mais preocupado com você do que comigo, porque eu sei do Deus que eu sirvo. Eu sei, né, da minha fé, da minha capacidade, mas eu não sei de vocês. Então eu não vou expor. Prudência é a palavra do momento, irmão. Prudência é a palavra do momento, tá certo? Então, com prudência e com fé, nós vamos vencer essa situação. Não é verdade? Imagina só,
São Paulo morrendo mais de 500 pessoas por dia. Como é que eu vou me arriscar, irmão, a abrir culto presencial lá? De maneira nenhuma, irmão, pelo amor de Deus. Já chega aqui, ó, Jornal Nacional todo dia noticiando as coisas. Não é que a Globo faz terrorismo, nada disso, não. Muita gente é ignorante, desculpa eu falar o termo, muita gente é ignorante, acha que a Globo faz terrorismo. Não faz. A Globo faz jornalismo. Jornalismo. É claro que a oposição não gosta, né? Aqueles números que eles colocam na tela todo dia é a realidade que o Brasil vive, irmão. É a realidade que o Brasil vive, goste você ou não. Essa, infelizmente, é a nossa realidade aqui. Deixa eu parar por aqui, não vai entrar em outros méritos, não vale a pena. Você entendeu? Então, vamos ser prudentes. Prudentes como a serpente. Tá bem? E você vai ficar preservado. Eu louvo ao meu Deus que Ele tem guardado a nossa igreja, irmão. Fico muito feliz quando a gente ora, e Deus ouve, Deus atende, sabe? E Deus guarda. Então, não vamos fazer nada que não seja racional, que não seja inteligente, tá bom? Então, vamos continuar guardadinho e vamos continuar esperando o dia que o Senhor colocar para nós, tá bom? Olha aqui, ó. São mais de 1.000 mortos aqui, o Alexandre colocou aqui agora. É muita gente morrendo, irmão, muita gente morrendo. Eu fico besta de ver que ontem saiu uma reportagem aqui, a China, onde foi que começou esse negócio todo, um país com mais de, sei lá, quase 2 bilhões de pessoas, não morre ninguém faz não sei quantos meses, irmão. Morreram 4.000 e poucas pessoas nessa pandemia toda. 4.000, não chegou a 5.000 pessoas, irmão. E nós morremos por dia aqui no Brasil. Entende isso? Eu não entendo. Mas, tudo bem, não vamos entrar nesse mérito. Então, vamos ficar em casa. Vamos fazer o nosso culto aqui. Trabalhar, você tem que trabalhar, amém, mas você tem que ter os cuidados, protocolos, essa coisa toda, né? Tome cuidado, mas a igreja não vai botar você em risco, não, tá bom? Então, vamos ficar aqui guardados até quando o Senhor quiser, tá bom, então? Então, vai ser dessa forma. Amém. E é isso, irmãos. Então, amanhã, segunda-feira, estamos aqui de novo às 8 horas da noite com nossa escola bíblica, estudo bíblico, estamos estudando sobre pentecostalismo, né? E estamos juntos de novo lá no próximo sábado, né? Numa outra live. Nesse meio tempo, nós vamos orar uns pelos outros, né? Você que está participando do relógio de oração, ore, não deixe de orar, interceda, leia a palavra, se exponha a palavra, declare a palavra, tome uma atitude de fé, eu tenho certeza absoluta que Deus vai nos dar a vitória. Amém? Então, Deus abençoe. Pastor Éder, tem algo para acrescentar aí? Não, pastor. Só agradecer. Algum dos irmãos tem alguma coisa para nos contar aí? Está tudo certinho? Podemos agradecer o Senhor? Então, tá bom. Então, nós vamos orar e nos agradecer o Senhor por esta noite. Já quero agradecer a todos que estiveram aqui juntamente conosco, não é? Nesse momento aqui de adoração ao Senhor. Que Deus possa nos abençoar de uma forma excelente. Vamos agradecer ao Senhor. Amado Deus, eterno e maravilhoso Pai, nesta hora, Senhor, eu quero te agradecer, Jesus querido, por esses momentos em que passamos na tua presença, meu Deus amado, te louvando e te engrandecendo. Ó Deus, muito obrigado, Senhor Jesus, pela tua infinita graça, Senhor, e pela tua misericórdia. Muito obrigado, Senhor Jesus querido, pela palavra que nos enviaste, Senhor, nesta noite, que foi verdadeiramente um alerta para mim e para todo este povo, Senhor, que participou deste evento. Ó Deus maravilhoso, venha confirmar, Senhor, a bênção e a vitória sobre cada um dos nossos crentes aqui nesta noite, Senhor, e que esta palavra de fé, Senhor, possa realmente ser, aleluia, permear a nossa vida, Senhor. Nos esforça, nos ajuda, Senhor, a alcançar a plenitude da tua graça. Amado Deus, abençoa todos aqueles que estão aqui conosco presentes e abençoa também aqueles que não puderam estar conosco. Nos dê uma noite abençoada, nos dê, Senhor Jesus, um sono reparador. Senhor, Ele fala conosco nesta madrugada através de um sonho profético e nos dê uma semana de vitória. Aqueles que vão, Senhor, a partir de amanhã enfrentar o dia a dia do trabalho, Senhor, guarda a vida de cada um deles. Guarda, Senhor, esse povo, Senhor, desta malignidade, desta praga, Senhor. Livra-nos do laço do passarinheiro e da peste perniciosa e abençoa cada vida, eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino,
Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Por nós, cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Amém. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo esteja com toda a igreja, hoje e sempre. E a igreja diz: Amém. Deus abençoe a todos. Amém. Uma semana de vitória. Semana de vitória, meus irmãos. Deus abençoe Alexandre, Gabriel, Roberto, Júnior, Luana, Júlia, Marcelene, Deus abençoe, Novela. Amém, pastor. João Murilo, pastor Éder, Amém, a pastor. irmã Nícia, irmã Lília, Rosana, Mariane, Célia, irmão Gelson, Deborinha, Anderson, irmã Amém. Roseli, Williams. Agora, quem está aí, Moto G7, eu não sei quem é, Deus te abençoe. Galaxy A10, Deus te abençoe. Quem mais? Deus abençoe a todos, irmão. Fique com Deus. Boa noite. Fica na paz do Senhor, pastor. Amém. Paz do Senhor. Deus abençoe. Senhor, todo mundo. Fique com Deus.